Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9, seu versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, seu versículo 15 em diante. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 9, seu versículo 15. Vamos ler para ganharmos tempo, em nome de Jesus. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel e o meu povo, e ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tem observado o sofrimento do meu povo e ouvindo os seus pedidos de socorro. Versículo 17. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: e precisamente este é o homem de quem te falei, e ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul aproximou-se de Samuel, à altura da soleira da porta da entrada da cidade, e lhe rogou: por favor, pedes indicar-me aonde fica a casa do vidente. E ao que Samuel respondeu a Saul: sou eu, o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar onde está o altar, pois hoje comereis comigo, e amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pregamos a palavra do Senhor e falamos do rei Saul, muitos pregadores pregam a respeito de Deus ter rejeitado Saul, de Deus ter ungido Davi para ser rei, para salvar o teu povo, o povo de Israel. Mas a palavra qual nós acabamos de ler fala que Deus ele pede para que Samuel fosse ungir Saul como rei, por conta que o povo estavam procurando um rei por conta das outras províncias que tinham rei. Aquele povo queria também um rei, não um rei de Israel, não um rei Deus, mas sim um rei humano. E todos sabem que o livro de Juízes foi escrito porque Deus levantava os juízes daquela época, quando eles precisavam de alguma coisa, algum pedido, alguma petição. Deus ouvia as tuas orações e ali resolvia o problema daquele povo. E a palavra do Senhor diz que Samuel, ele foi o último juiz daquele lugar. Só que Samuel já estava um pouco com a idade avançada. Ele queria colocar os seus dois filhos para assumir também o papel de juiz. Mas os filhos de Samuel estavam se declinando para o lado ao contrário, não estava seguindo a direção que Samuel vinha seguindo em obediência ao Deus de Israel. Então Samuel agora decide levantar Saul como um juiz de Israel. E a palavra do Senhor diz que Saul era um jovem imponente, alto, um jovem que tinha bastante. O pai de Saul era Quis, era um homem da cidade de Benjamim, aonde ele tinha muita riqueza, eles tinham muito ouro, tinha condições. E Saul ele sobressaía sobre os outros jovens.
Mas a palavra do Senhor vem dizer que certo dia, Saul sai em direção a procurar as jumentas de seu pai. E quando ele chega lá, ele encontra com Samuel. E Samuel diz que iria levantar ele como juiz de Israel. Mas aquele povo ali não queria mais que Deus levantasse nenhum juiz. Aquele povo queria um Deus, mas queria um rei para ungir, para tomar conta daquela cidade, daquele reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava falando para aquele povo que ele seria o seu próprio rei, o rei de Israel. Mas aquele povo não queria, aquele povo queria ser julgado por um rei humano. E Deus, vendo que aquele povo não tinha como reverter a situação, Deus permite que Samuel venha ungir Saul como rei. Mas ali as consequências iriam vir sobre aquele povo. Mas enquanto Saul estava obedecendo a voz do Senhor, enquanto Saul estava em direção daquilo que Deus estava colocando no coração dele, a palavra do Senhor diz que Saul, com seu reinado, venceu várias províncias, várias guerras, eles venceram, através da obediência de Deus. E Deus ali estava com aquele homem, Deus estava com aquele reinado. Aquele reinado estava indo numa direção boa, porque estava obedecendo a voz do Senhor. E assim é na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que obedecemos a voz de Deus, todas as vezes que andamos nos caminhos do Senhor, nos atos, Deus ele está nos protegendo, está nos dando vitória. Mas a partir do momento que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de obedecer aquilo que Ele tem colocado em nossa direção, aí começa a ser um pouco mais difícil para cada um de nós. E a palavra do Senhor diz que Saul ele ia para as guerras. E os filisteus vinham e ele vencia as guerras. Porque Deus falou para Samuel, através deste homem eu vou tirar o meu povo das mãos dos filisteus. Então Deus ele tinha um grande favor, um grande cuidado com Saul. Deus ali estava tratando ele para que ele viesse verdadeiramente obedecer a voz de Deus e Deus livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que no decorrer da sua caminhada, Saul começa a declinar, a desobedecer a voz do Senhor. E aí começa ele a perder o crédito com Deus. Ele começa agora a fazer aquilo que Deus não queria que ele viesse fazer. Ele começa agora a fazer as coisas da sua vontade, não da vontade de Deus. E aí Deus começa a se afastar dele, a chegar ao ponto em dizer: Samuel, fala para Saul que eu já rejeitei. Fala para ele que eu não tenho mais nada com ele. Tudo que ele fizer agora, eu não estou mais junto com ele. E a palavra do Senhor vem nos dizer que certo dia ele está em uma guerra com os filisteus. E Samuel dá uma direção para Saul. E diz: Saul, aguarda 7 dias. Durante esses 7 dias você vai me esperar. E eu vou levantar sacrifício de adoração a Deus. Porque naquele tempo só os sacerdotes poderiam fazer. Os reis não poderiam levantar sacrifício. E Samuel dá uma direção a ele: aguarde por 7 dias. E quando eu chegar, eu levantarei holocausto ao Senhor. Mas Saul ele estava com medo, porque já vinha em direção dele o povo que queria destruir o povo de Israel, os filisteus. E ali ele desobedece a voz de Samuel, do profeta Samuel. E ali ele pega e levanta sacrifício de adoração a Deus. Mas Deus não recebe o sacrifício dele, porque ele teria que obedecer a voz do Senhor. Porque Deus falava para Samuel e Samuel passava o recado de Deus para ele. E ele não queria mais ouvir o recado de Deus. Ele não mais queria ouvir aquilo que Deus tinha passado para ele. É assim na minha vida e na sua vida também.
Muitas das vezes não querendo mais ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes Deus está falando, usando irmão, usando irmã, usando pastor, usando pastora, usando até pessoas que nunca lhe viu, para passar o recado que Deus quer. E mesmo assim, eu e você, não querendo mais ouvir a voz do Senhor. E Samuel agora desobedece. E a palavra do Senhor diz que os filisteus guerreiam contra Samuel, e ele vence essa batalha por conta da desobediência de Samuel. A partir do momento que eu e você começa a desobedecer a voz do Senhor, pode ter certeza que nossas batalhas, nossas guerras nós vamos perder. Mas a partir do momento que nós obedecemos a voz de Deus, ouvimos aquele conselho que vem do alto do céu, pode ter certeza também que nossas batalhas vão ser vencidas. Quando Deus estiver do meu lado e do seu lado, e nós obedecendo aquilo que Ele está falando para mim e para você, nós vamos vencer. Porque nós somos mais do que vencedores, mas temos que ser obedientes à voz do Senhor. Outra situação, Samuel fala para Saul: Saul, não deixe esse povo em jejum. Cuidado com a guerra. Cuidado com as províncias que vão vir em tua direção. E mais uma vez ele desobedece à voz do Senhor. E ali ele coloca aquele povo em jejum. E aquele povo não suporta estar daquela situação e começa agora a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Começa agora a comer animais com sangue. Começa agora a fazer um sacrifício que Deus estava rejeitando. Aí se você ler a palavra do Senhor, vai dizer: Samuel disse para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Então eles estavam fazendo sacrifício de tolo. Eles estavam fazendo algo para querer agradar a si mesmo, mas assim estava desagradando o coração de Deus. Cuidado com o sacrifício que você está fazendo, achando que está agradando o coração de Deus. E muitas das vezes está nos agradando um homem, e nós estamos fazendo sacrifício de tolo. É por isso que Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul não queria mais obedecer. Saul agora queria fazer as coisas da sua maneira. Saul agora não queria mais obedecer à voz do Senhor. Mas como nós lemos aqui, em 1 Samuel capítulo 9, seu versículo 15, que Deus ele fala para Samuel: Samuel, tu vai ungir Saul a rei de Israel. Porque Saul, antes de ser rei, ele chamava a atenção daquele povo. Antes de ser rei, antes de ser ungido rei, a palavra do Senhor diz que Saul, ele não queria ser ungido como rei. A palavra do Senhor diz que ele se achava que não teria condições de assumir um reinado. Ele se achava impotente. Ele se achava que ele não teria essa condição de tomar conta de um reinado. É assim na minha vida e na sua vida também. Quantas oportunidades nós temos, quantas oportunidades Deus coloca na minha frente e na sua frente, e nós se achamos que não temos condições, nós se achamos pequeno, nós se preocupamos com quem vai falar, nós se preocupamos com quem vai achar desta situação. Mas eu e você não tem que estar preocupado com quem vai falar, com quem vai achar. Nós temos que estar preocupados em agradar ao coração de Deus e obedecer aquilo que Deus está falando para a minha vida e para a tua vida. Se Saul não tivesse preocupado com quem iria achar, se ele seria o rei de Israel,
Mas se tivesse preocupado em obedecer à voz do Senhor, em andar nos seus caminhos, nos seus atos, eu garanto a você que Deus não rejeitaria ele. Mas ele se preocupou demais com o que as pessoas iam achar. E não se preocupou em obedecer à voz de Deus. Aí começa agora a tudo piorar para a vida de Saul. Ao chegar ao ponto de Deus chamar Samuel e falar: Samuel, até quando? Até quando, Samuel, você vai deixar Saul como rei? Eu já o rejeitei. Eu já não tenho mais nada com ele. Tudo agora que ele fizer agora, eu não estou com ele. Tudo agora que ele fizer, eu me afastei dele, porque as coisas que ele está fazendo estão me desagradando. E nós temos que ter cuidado. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo as coisas e está agradando a Deus, e na verdade não está. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos fazendo e ter preocupação e saber verdadeiramente se Deus está se agradando ou não. Porque assim como Deus, ele rejeitou Saul, ele pode rejeitar qualquer um. Só basta eu e você não andar nos caminhos dele. Só basta eu e você não obedecer à voz do Senhor. Não fazer aquilo que ele está mandando, andar nos caminhos, nos seus átrios. Então Deus fala para Saul, ou para Samuel: rejeita, Samuel. Rejeita, porque ele não mais está ouvindo a minha voz. Eu falei para ele ir para a guerra, ele foi. Eu disse para ele não trazer nada daquela guerra. Ele trouxe os animais, ele trouxe coisas que não era para trazer. Então ele já não está mais obedecendo a minha voz, e eu já o rejeitei. E a partir deste momento, Deus agora levanta outro rei. O que eu quero passar para a igreja: não existe cadeira cativa em lugar nenhum. Ninguém se engane. Ah, porque Deus me levantou, não se engane, porque se Deus quiser, Deus tira. Se Deus quiser, Deus tira qualquer um e coloca outro. Só basta esta pessoa que Deus colocou não obedecer, não andar nos seus caminhos, ele tira e coloca outro, porque não existe cadeira cativa em lugar algum. Deus quer pessoas que andem nos seus caminhos, que obedeça às suas práticas, que obedeça aquilo que ele está pedindo para que venha fazer. Aí Deus disse: Samuel, se levanta. Eu tenho que levantar outro rei. Eu tenho que levantar outra pessoa para guiar o meu povo. Porque o meu povo me rejeitou. A palavra do Senhor diz aqui, ó, no capítulo 8. Samuel, o povo não quer mais você como juiz. E não só você, e a mim também, eles me rejeitaram. Agora eles querem homens para guiar eles. Observe um povo que Deus tira da terra do Egito, que Deus protege, Deus dá tudo o que eles queriam, salva eles, abre o mar vermelho para eles passarem, e quando chega no exato momento desse, esse próprio povo rejeita aquele que tirou ele de mãos fortes das garras de Faraó. É um povo ingrato. É um povo ingrato. E você pensa que nessa geração de hoje está diferente? Quantas pessoas são ingratas àquilo que Deus faz? Quantas pessoas não reconhecem aquilo que Deus fez pela sua vida? Aí se cada um de nós aqui olhar para trás e olhar da onde Deus nos tirou, era para cada um ser grato. Era para cada um dizer assim: Deus, muito obrigado, porque eu não era nada. Eu era um improvável. E hoje Deus me resgatou. Mas aquele povo, ele rejeitou Deus. Aquele povo poderia sim estar com o Senhor. Deus falou: só precisa vocês me obedecerem.
Só precisa vocês clamarem a mim, que eu levantarei um juiz para rogar por vós. Era o rei supremo, era Deus. Não precisava de rei humano. Não precisava de pessoas para guiar aquele povo. Só precisava eles obedecerem e clamar a voz de Deus. Assim como Deus levantou Gideão, o povo não clamou. Era juiz. Aquele povo estava padecendo, os medianitas, querendo tomar tudo que eles estavam, quando eles resolveram clamar a Deus. 11 anos depois, Deus levantou Gideão. Gideão, você agora vai salvar o meu povo. Mas só precisava obedecer. Aí agora Deus diz, não, Samuel, vem cá. Eu vou levantar um rei. Eu vou escolher um rei de Israel. Eu vou escolher. Levanta, pega o óleo. E você vai ungir Davi, o menor daquela casa. Você vai ungir um menino que você vai passar por todos os filhos de Jessé. E você vai se enganar pela sua aparência. Você vai enganar pela sua estatura. Você vai se enganar pela sua beleza. Mas aquele que você não dá nada é aquele que eu vou escolher. É assim na minha vida e na sua vida. Nós somos aquele que ninguém dá nada. Nós somos aquele que são rejeitados por todos. Mas também nós somos aquele que para Deus nós nunca será rejeitado. Também nós somos aquele que para Deus nós somos escolhidos dele. E Deus diz, vai Samuel. Aí Samuel diz, mas Senhor, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou chegar na casa de Jessé, eu vou dizer o quê? Que eu vou ungir o seu filho? Deus diz, não. Diz para ele que você veio sacrificar. Diz para ele que você veio sacrificar. E quando você chegar lá, vai passar um por um. E eu vou lhe mostrar, Samuel, quem é o escolhido meu. Eu vou lhe mostrar aquele que vai salvar o meu povo das mãos dos filisteus. Eu vou lhe mostrar aquele que vai andar nas minha direção. E Samuel foi lá, fez tudo como o Senhor colocou no coração dele. E ungiu Davi como rei. Mas Davi permaneceu no seu lugar, esperando o momento certo de acontecer na sua vida. É assim na minha vida e na sua vida também, igreja. Não é porque Deus nos levantou hoje para fazer algo, assim como Ele levantou Davi como rei. Davi era um menino, não tinha nada, não tinha experiência, ainda tinha que se cumprir algo na vida dele para ele assumir o reinado. E Davi ali obedecendo, continuou pastorando as ovelhas de seu pai, continuou obedecendo a voz de seu pai, até chegar o momento que Deus preparou. Em nossas vidas é oportunidade. E muitas das vezes a minha e a tua oportunidade é única. E se eu e você perder esta oportunidade, talvez não tenha outra. É por isso que quando Deus Ele nos dá a oportunidade, nós temos que abraçar. Nós temos que dizer assim, esta é a oportunidade, eu não vou perder esta oportunidade. E quando Deus permite que Davi vai levar, que tudo é permissão de Deus, nada é em vão, nada é porque eu quero, nada é porque você quer, é tudo permissão do Senhor. Deus permitiu que Saul viesse ungir Samuel ao rei, para o povo ver que não era aquilo que Deus queria. Pela aclamação do povo, o povo pedindo, o povo clamando, o povo falando, queremos um rei, porque as outras províncias têm, e aqui não tem. Deus, pronto, eu vou fazer a tua vontade. Mas fique sabendo que a sua vontade não é a minha vontade, então as consequências vão vir. E aquele povo sofreu pelas suas próprias escolhas.
Aquele povo sofreu porque escolheu o que estava vendo, escolheu achando que seria bom, e lá na frente eles perceberam que se verdadeiramente eles esperassem no tempo do Senhor, seria melhor. E é assim comigo, e é assim com você também. Quando nós esperamos no tempo do Senhor, quando nós esperamos, ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucando, ainda que esteja difícil, mas se eu e você esperarmos no tempo do Senhor, a recompensa vai vir. E aí você vai dizer, verdadeiramente foi necessário esperar no tempo do Senhor. E agora Deus permite que Davi vá levar o alimento para o seu povo. E quem era o rei? Saul. E quando Davi chega lá, observa e ouve o gigante desfazendo do Deus de Israel, desfazendo do Deus de Saul, daquele povo que estava ali, ele escalado. E Davi diz, não, eu não posso ouvir isso e ficar calado. Quem é você para estar falando mal do Deus de Israel? E ele se oferece para batalhar com aquele gigante, todos conhecem a história. E quando Saul vê Davi, diz, esse menino, como é que esse menino vai enfrentar um gigante? Como é que esse menino vai batalhar com um gigante? Como é que ele vai vencer? E Davi dá só uma resposta. O Deus de Israel, aquele que eu sirvo, aquele que está comigo, aquele que não perde uma batalha, ele vai na frente. O gigante pode vir com lança, com fogo, com pau, mas eu vou com a palavra de Deus. Eu vou com aquele que pode vencer todas as guerras. Eu vou com aquele que nunca perdeu uma batalha. E Davi foi, derrubou o gigante, deu vitória ao povo de Israel. E quando Davi sai daquele lugar junto com Saul, com Jonatas, seu amigo, a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar, começou a exaltar Davi. Saul venceu, mas Davi venceu o gigante, começou a exaltar, descer nas ruas, gritando. E a palavra do Senhor diz que cria-se uma ira muito grande no coração de Saul. Saul agora fica com raiva de Davi. E Davi agora passa a ser o seu inimigo número 1. A todo tempo Saul tenta matar Davi, a todo tempo Saul tenta tirar a vida daquele homem, daquele jovem. Mas Deus a todo tempo estava com Davi. Não importa quem seja seu inimigo, não importa aquele que quer lhe afrontar, que quer fazer algo com você, o que importa é que todo tempo Deus estará contigo. O que importa é que todo tempo Deus estará com as tuas mãos fortes, te libertando, te salvando, te livrando de todos os males. E quando se cumpre o tempo sobre Davi, Davi agora começa a reinar sobre o povo de Israel. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite, tudo vai chegar no seu tempo. Não adianta você se preocupar, não adianta você se avexar, não adianta você ficar angustiado. No tempo do Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida. Porque lá em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do Senhor chegou na vida de Davi.
O tempo do Senhor chegou na vida de Saul. E o tempo do Senhor chegou na vida da igreja nesta noite. Então saia daqui nesta noite convicto que no momento certo, no tempo do Senhor, as coisas vão acontecer na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu esposo, do seu filho, da sua esposa. Mas para tudo isso acontecer na minha vida e na sua vida, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Não permita que o sussurro de Satanás tire a voz suave de Deus. Não permita que nada venha tirar a voz de Deus dos seus ouvidos. Não permita que nada venha tirar aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Que os irmãos e a igreja nesta noite possa ter entendido o que Deus quis passar para a sua igreja. Deus só vai nos rejeitar quando eu e você rejeitar Ele primeiro. Enquanto eu e você estiver andando em obediência à voz do Senhor, quando eu e você estiver andando nos seus caminhos, como foi louvado aqui pela nossa diaconisa Suede, no primeiro louvor, obediência. Andar com Jesus, ainda que você venha chorar, ainda que você venha sofrer, ainda que você venha passar por situações desagradáveis, eu tenho a maior certeza em te dizer, é melhor você passar tudo isso com Jesus do que passar sozinho. Que nesta noite Deus abençoe a igreja.